Tem alguém em casa? Salve turma, como é que vocês estão? A ideia por trás dessa série de conversas que eu tenho feito desde o começo da pandemia sempre foi tentar entender em tempo real de que maneira que a pandemia iria evoluir na sociedade, mas não como um fenômeno de saúde pública, mas sobretudo como um fenômeno político, de que maneira que a consciência pública iria ser afetada pelo andamento dessa pandemia. E a gente fez uma série de análises, uma série de interpretações, uma série de hipóteses, na verdade, que ao longo dos meses umas se confirmaram e outras estavam profundamente erradas. Acho que a principal delas é que o negacionismo iria custar muito caro para os políticos e as pessoas que o estavam difundindo. E o que a gente tem visto cada vez mais é que essa confusão, que o negacionismo serve para criar um ambiente público em que tragicamente acaba sendo benéfico para quem o propaga, como por exemplo o presidente Bolsonaro. E é por conta disso que a minha convidada de hoje é uma pessoa muito importante de ser escutada, porque bem antes da pandemia começar, ela já é uma das principais pesquisadoras e intérpretes da evolução do bolsonarismo na sociedade brasileira. Ela é a professora e socióloga Esther Solano, que, como eu disse, ela é pesquisadora, então ela vai à base mesmo, ela vai às ruas, às casas das pessoas para entender de que maneira que o bolsonarismo é construído dentro do discurso, das expectativas e da interpretação que o próprio povo tem feito em relação aos fenômenos políticos do país. E ela segue fazendo esse trabalho super importante de análise em tempo real de que maneira que a pandemia está evoluindo na consciência política dos apoiadores do presidente Bolsonaro, que nas palavras dela são os moderados. Ou seja, são pessoas que não necessariamente concordam com o presidente Bolsonaro, que não estão fechadas com o presidente Bolsonaro nas suas atitudes e nos seus discursos mais extremistas, mas de uma maneira muito conformada, possivelmente, ainda seguem apoiando ele por outras razões que nessa conversa ela vai tentar nos explicar. Então é sempre muito interessante escutar ela. A gente fala sobre o bolsonarismo moderado, a gente fala sobre como esse ambiente de muita confusão acabou produzindo esse efeito muito contraintuitivo. Para quem analisou isso no começo da pandemia, a gente fala sobre redes sociais, das falhas e dos acertos de comunicação do Bolsonaro, de como que a esquerda não está conseguindo se comunicar bem, de como isso pode ter a ver mais como uma arquitetura de rede de comunicação do que mensagem propriamente dita, e sobre uma série de coisas que é melhor eu encurtar a minha introdução para que sobre mais tempo para a própria Esther Solano expor as suas sempre muito esclarecedoras e iluminadoras ideias. Então, sem mais delongas, com vocês, direto da Espanha, Esther Solano. Bom dia, Bruno. Oi, Esther. E boa tarde aí, né? É. Boa tarde aí. E aí, como que está, Bruno? Como que está levando essa quarentena? Difícil até começar a falar, né? Acho que não É, tem mais quarentena, né? Não é mais aí uma eu palavra que também faz não sei como sentido. definir mais. Eu não sei como definir. É, Acho que tem uma coisa louca do que está acontecendo. Eu queria te escutar para saber se aí na Espanha está parecido. sim. É que eu acho que virou uma realidade ainda mais individualizada, né? Porque como não tem uma unidade mínima, como não Uhum, tem os fatos já meio desapareceram, o sim, comportamento desapareceu, acho que tem uma pandemia em cada indivíduo, sim, assim, né? entendido. As É, pessoas estão fazendo escolhas autônomas. sim, A muito sensação que individual. dá é que a gente não é mais uma Uhum. sociedade mesmo, né? Que no momento que a gente Hiperfragmentado, né? hiperfragmentou mais. É, Então, no começo dessa pandemia, eu achava que ela pudesse ter um efeito oposto, que a gente ia recuperar algum uhum, sentido uhum, uhum. social, que a gente ia restabelecer um Sim, mínimo o de centro. coletivo, E acho que sim. acabou Que dando fodeu de vez. de vez, assim. Virou todo mundo um perfil logo de uma vez, já Você não é tem mais razão. gente, todo mundo É.
Você sabe que na Espanha a experiência está sendo diferente, Bruno, mas acho que por uma coisa muito simples, e é porque o governo central tem uma diretriz muito clara, que é Hum, isolamento. Então, quando você tem uma diretriz nacional, todo mundo sente-se minimamente representado, pelo menos, e tem uma certa unidade, uma certa coesão maior. Então, faz sentido isso, né? Então, por muito que, obviamente, tem essa perspectiva individual, mas o fato de você ter uma coerência, né, claro. política, então isso faz todo sentido, né, Bruno? As pessoas têm algo tangível, né? Tem uma ordem, digamos, né, as quais elas conseguem, pelo menos, ter uma, enfim, até uma legitimidade do que nós estamos fazendo para não enlouquecer, né? Então é bem diferente a perspectiva, né? Essa ideia de ter uma certa ordem social, né, que aglutina tudo isso, que É, dá sentido, né, a tudo isso. é um mínimo de mensagem mesmo, né? Uma Exato, realidade mínima exato, que a gente compartilha, exato. né? Isso, é o mínimo, né? Também não é mais, enfim, em tempos de fascismo no poder, falar o quê, né? Acho que sobreviver já, sobreviver já tá de bom tamanho, né? É. E eu queria saber se você foi para a Espanha no começo da pandemia, se você já estava aí, se você Uhum. você Eu viu um pouco fui, dela aqui antes no do país? começo, Bruno, porque eu fui, na verdade, eu vim para a Espanha, agora já está acabando a minha licença maternidade, eu vim para cá para ter meu filho, né? Uhum. Para ter meu bebê, porque a minha família toda mora aqui. Eu tô, na verdade, sozinha, né? No Brasil, sou com meu marido, né? Então, eu queria ter aqui um pouco o suporte familiar. Eu vim para cá um pouquinho antes, aproveitando minhas férias, e aí o meu bebê nasceu 2 dias antes de promulgar o estado de alarma, né, na Espanha. Coisa que Nossa. foi bastante dura, porque aqui é tudo saúde pública, né? Eu tive o parto aqui com uma saúde pública totalmente colapsada. O parto foi extremamente traumático, tanto para mim como para o bebê. Nossa, que Então, assim, a difícil, cara. experiência foi muito dura. Não, e não te conto depois isso, assim, questão médica, né? Porque a saúde toda estava... Só para ter, assim, ter uma noção rápida, 6 meses depois do parto, eu ainda não visitei um ginecologista. Só para te dar uma noção. É uma coisa assim, totalmente surreal. Então, basicamente, eu tenho saído de tudo isso por meus próprios pés, né? Eu não tive nenhuma assistência para lactância, por exemplo, nenhuma ajuda, ninguém podia vir na minha casa, não podia contatar com ninguém. Então, Nossa. assim, a experiência tem sido bastante traumática, bastante traumática. É, Nossa, essa é uma dimensão que a gente esquece às vezes, né? Que são as sim. outras pessoas que não estão sofrendo Uhum. com o coronavírus, mas o sistema de saúde não está dando conta de Exato, totalmente colapsado. Você todas as imagina, por necessidades. exemplo, o estresse de levar o bebê pequenininho para as primeiras consultas pediátricas para pôr vacina, então estava todo mundo com um medo terrível, né? Assim, o estresse, né? O medo, literalmente medo. Você tem pavor de alguma coisa acontecer com ele. Tão pequenininho, Bruno, né? Então, enfim, tem sido episódios que claramente, assim, marcaram a minha vida, não tenha dúvida, né? É. Você já tinha muito claro que não queria ter mais um segundo filho, depois desse, a fábrica fechou, não tenho dúvida nenhuma. Nossa, ou pelo menos, né, não me faça isso numa pandemia, Pelo amor de Deus, né? ou sob regimes fascistas, né? Também ajuda. Exatamente. Valeu como experiência, não quero mais, né? Nossa, que difícil, tá? É. E eu queria saber, se ela não tem nenhuma pergunta tão específica, mas que os estudos que você tem feito aqui há tantos anos, eles são muito importantes, eles ilustraram muita coisa, eles avisaram muitas coisas. Eu queria saber como você está lendo Uhum, a situação brasileira, a situação social e, mais do que isso, essa formação ideológica brasileira que veio se agravando nos últimos anos. Como você uhum, acha que a pandemia impactou uhum, tanto no discurso, mas acho que, sobretudo, nessa. Aí não sei usar a expressão, se é uma radicalização ou se é uma uhum, cristalização ideológica de uma base social aqui no Brasil. uhum. O que você sente? Olha, eu vou te falar, primeiro de tudo, eu estou muito impactada, Bruno, porque a gente está com 120 mil mortos, 4 milhões de contagiados, e a essas alturas do jogo, eu já estaria pensando que o Bolsonaro estaria destruído, sabe? Então, muito me impacta que Também. esses números, que essas matemáticas que são dramáticas, não levantem, enfim, uma certa consternação social no nível de a gente, enfim, parar tudo, né? Não sei se ir para as ruas, talvez não seja o momento definitivamente, mas pelo menos um colapso social, né? Eu sempre me pergunto qual será o número, qual será a cifra que poderá causar impacto social no Brasil. Parece que os cadáveres não contam, né? E uma das coisas que a gente viu
nas pesquisas, Bruno, é que no começo da pandemia, eu pensava que a postura negacionista de Bolsonaro, lá de fato seria, enfim, teria consequências negativas para a popularidade dele. Mas o que a gente viu indagando, né, a pesquisa que Camila e eu fazemos, Camila Rocha e eu, basicamente com bolsonaristas, mas pessoas moderadas, né, que já estão desiludidas, frustradas, não é aquele fascistoide, né, que é um protótipo bolsonarista que vai morrer com Bolsonaro, né? E uma coisa que nos chama muito a atenção, primeiro, que essa estratégia negacionista de Bolsonaro confusa, ele propositalmente ele joga o jogo da confusão, faz com que muitas pessoas não consigam, de fato, entender muito bem os fenômenos que estão acontecendo, não consigam, de fato, saber se é verídica ou não a informação. Então, essa estratégia proposital da confusão pode ser positiva para ele, né? O que a gente vê na pesquisa é que muitas pessoas falam muito ansiosas. Professora, não dá para saber, tem tantos mortos, não tem, o coronavírus é importante, mas o que a gente faz? Vacina funciona, não funciona? Cloroquina funciona, não funciona? Então, essa confusão proposital, enfim, eu muito me temo que pode ter resultados talvez positivos. E uma coisa que nós vimos também muito na pesquisa, Bruno, é que uma das críticas dos bolsonaristas mais moderados, né, é que é justamente assim, o caráter autoritário do governo, violento, polêmico, instável, caótico, né? E eles sempre falam assim, nas entrevistas isso fica bem claro, né? Se o Bolsonaro der um jeito de ficar mais estável, de manter a governabilidade, de não sentar caótico, aí seria bom, né? A gente ficaria mais tranquilo. Então, eu também me preocupo, porque a gente parecia que tinha um impeachment aí perto, né, alguns meses atrás, e agora o que a gente viu é que ele recuperou as negociações com o Centrão, com o Rodrigo Maia, parece que recuperou um pouco da governabilidade, e aí, por exemplo, os filhos do Bolsonaro, que são avaliados muito negativamente por todo mundo, sumiram muito da cena pública, e o que parece é que ele recuperou um pouco das rédeas, né, da estabilidade governamental. E isso passa a sensação para muita gente, que estava aí um pouco expectativa, de que, olha, o Bolsonaro está indo um pouco mais, está recuperando um pouco, né, um controle, um equilíbrio, né? Então, muito me preocupa que isso possa ser, de fato, enfim, possa ter consequências positivas, né, para o Bolsonaro, né? E quando você fala que são os moderados, esse é um grupo que você estuda especificamente já faz Uhum. tempo? São os mesmos indivíduos que você retorna para conversar? Uhum. Não, na verdade, assim, desde 2017, nós fizemos essa escolha metodológica, Bruno, que era o seguinte, a gente divide o público bolsonarista entre um público mais radicalizado, então aquele público que tem uma adesão completa ao discurso fascista, racista, misógino, letefóbico, e depois um público mais moderado, que votou em Bolsonaro por questões que tem muito mais a ver com questões de voto de protesto, frustração política, Uhum. antipetismo, obviamente, lavajatismo, etc., né? A escolha foi metodológica, mas foi política também, pensando que com o primeiro grupo não dá para conversar, né? Eu acho que tem muito claro que com uma pessoa, com um personagem radicalizado, extremo, não dá para conversar. Mas com um votante mais moderado, que já votou no PT, nos entrevistados já votaram no PT, né? E num determinado momento fizeram essa viragem, né? Enfim, eleitoral, com esse eleitor dá para conversar. E uma outra escolha também foi que nós entrevistamos muito classe C e D, justamente pensando que na população que é mais vulnerável, né, a gente tem também um certo compromisso ético também de conversar com eles, né? Então a gente, na verdade, fez as duas coisas. Nós conversamos por bastante tempo com algumas pessoas identificadas, mas a gente vai mudando. Então já conversamos com pessoas em São Paulo, Rio, Brasília, Recife, várias cidades, né? Então a gente vai pegando um pouco os ciclos, né? O ciclo do bolsonarismo em auge, digamos, 2018, o ciclo do bolsonarismo que vai um pouco arrefecendo, e agora um outro ciclo que está se abrindo aí que nos preocupa, que é o ciclo pandemia, pós-pandemia, que as coisas, como eu te digo, estão pouco claras, estão um pouco confusas, e isso pode jogar a favor do Bolsonaro, né? E de que maneira você sente que o número de mortos impactou ou não impactou em um público Uhum. que é moderado, em um público Hum. que, em tese, precisaria ser um pouco mais sensível a Sim. esses números e à Olha, proximidade da própria morte? pois é, olha que paradoxo que a gente vê. Por uma parte, praticamente todo mundo, na unanimidade que a gente entrevista, diz que Bolsonaro é um irresponsável negando a pandemia, então que seu comportamento não corresponde a um chefe de Estado. Uhum. E por outro lado, as pessoas criticam muito Bolsonaro pela desumanidade, pela falta de empatia e caráter dele, porque ele estaria debochando dos mortos, rindo dos mortos, né? Enfim, essas falas tão brutais que ele fez sobre os mortos e contagiados, né?
Mas aí que está agora o paradoxo. Essa aparente dicotomia que o Bolsonaro colocou, de que não é possível cuidar da vida e cuidar da economia ao mesmo tempo, de que o isolamento social é um privilégio, que as pessoas têm que sair para trabalhar, reverberou muito nas classes mais populares, que de fato não conseguem ter um isolamento contínuo, né? Então, muitas pessoas falam para mim, professora, isolamento é um privilégio de vocês da classe média. A gente mais pobre não tem como sair para trabalhar, né? Tem que sair para trabalhar. Então, eu acho que essa dicotomia, né, do Bolsonaro tem um eco muito forte. E aí, eu acho que a minha preocupação é que as pessoas estão, de alguma forma, totalmente trancadas ideologicamente nessa dicotomia, não conseguem muito sair e ver quais são as perspectivas, né? E aí o campo progressista, eu sempre penso um pouco nisso, não conseguiu emplacar narrativas poderosas e potentes ou contra-narrativas contra essas supostas narrativas do Bolsonaro, né? E aí, enfim, o que a gente faz, né? Então, esse paradoxo, né? Os mortos, obviamente, pesam muito, doem muito, mas se tem outra coisa também importante, que a gente vê muito na pesquisa, que o Bolsonaro está conseguindo também deslocar a culpa dos mortos para prefeitos e para governadores, Bruno. Então a gente vê também muito isso. Ah, Bolsonaro é irresponsável, mas olha o Dória em São Paulo, fechamento meia boca, nem poupou a economia, mas também está morrendo gente, né? Enfim, essas estratégias, infelizmente, são poderosas, né? Aí tem tanta coisa nesse diagnóstico, mas quando você fala que o campo progressista não conseguiu emplacar uma narrativa eficiente, Uhum, queria te escutar, você acha que de que maneira que houve uma falha no uhum, tipo de mensagem? Se você acha que o nosso campo não soube entender que aqui no país a gente não conseguiria, de fato, fazer um lockdown, fazer um tipo de isolamento que foi importado da Europa, vamos uhum, dizer, ou se tem um problema mais estrutural. Porque eu me pergunto até que ponto é falha no tipo de mensagem que a gente passa, ou a gente não tem o domínio mais dos meios de comunicação, onde a uhum, ideologia do Bolsonaro é muito mais hegemônica, uhum. como Me parece que as WhatsApp, essas duas, coisas. eu acho que as duas coisas, Bruno. Por um lado, me parece que demorou-se muito a entender que o fica em casa, o lema fica em casa, ele é muito plausível, muito tangível em países como eu, como na Espanha, na Europa, né, onde a classe média consolidada tem essa possibilidade. E mesmo assim, já tem muita gente em situação de pauperização, em situação de fome, aqui na Espanha também, que é bastante complexo, né? Então, acho que demorou-se um tempo a traçar estratégias que tivessem que ver com o fica em casa, mas também com a proteção trabalhista, né, e a proteção de uma renda mínima, por exemplo, que viesse conjugado com esse fica em casa. Acho que demorou-se um tempo a ter essa estratégia muito clara. E, por outra parte, o que você disse, nós temos um bloqueio brutal. Veja bem, a gente não tem os grandes meios de comunicação, onde não conseguimos, de fato, estabelecer a nossa pauta, a nossa mensagem. A gente também não tem a penetração nas redes sociais, então o mundo do WhatsApp, né, desse WhatsApp que circula por classes, por grupos bolsonaristas, mais ou menos moderados, é praticamente opaco para nós, a gente não consegue furar esses grupos. A gente também tem pouca territorialidade, porque nós sabemos que os grupos da esquerda ativistas estão no campo, estão nos territórios, mas a esquerda mais partidária, mais institucionalizada, está muito também fora desses territórios, né? Então a gente muitas vezes não consegue fazer um vínculo entre a decisão partidária, né, institucional, e o território periférico vulnerável que está lá, né? Então acho que é um pouco essa conjugação, né? E veja bem um exemplo, nós sempre falamos do auxílio emergencial. O auxílio emergencial foi uma ideia da oposição, um plano da oposição. No final das contas, pessoas que a gente entrevista ou não sabem que é da oposição, tem gente que não sabe, tem gente que não sabe o papel da oposição no auxílio, tem gente que diz, é o Bolsonaro, né, o governo que está dando auxílio, então é o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro acaba se beneficiando de medidas que são da autoria da oposição, porque a gente não consegue ter essa presença comunicativa, né? E é complexo isso, Bruno, como que a gente fura essas barreiras, esses bloqueios? É muito interessante. Mas eu te pergunto uma coisa, né? Você disse que esse número de mortos muito alto que a gente tem aqui, ele não causou o impacto que a gente imaginava. É verdade isso. Mas isso é bem estranho, porque isso aconteceu também num país que teve mais mortes do que no Brasil, que é os Estados Unidos, que Uhum, também tem um presidente muito parecido com o nosso, uhum, no sentido de ser uma pessoa que faz com que o mundo da informação vire algo impossível de ser resumido, uhum, de ser checado. E lá, com uma configuração social bastante diferente,
com mais mortos, com uma promessa ainda muito mais ampla do que a promessa brasileira, porque lá eles são o país mais rico do mundo, o país mais tecnológico do mundo. Esse impacto também não foi sentido de maneira tão clara. O Donald Trump ainda está com números muito parecidos, ele tem Exato. chance de ganhar essa eleição. Eu me pergunto se não tem um dado aí que é mais psicológico ou cultural, algum outro tipo de falência que não está necessariamente no presidente, mas no tipo de sociedade que esses dois países representam, assim, se você tem alguma... Mas pode ser, como eu te falei, assim, agora mesmo estou especulando porque não conheço de uma forma mais detalhada o caso estadunidense, mas pode ser de fato, Bruno, que essa estratégia negacionista e da confusão tenham de fato emplacado, né? Tenham de fato tido um efeito, que justamente o efeito é essa consequência de não ter um cataclismo, né, devido aos mortos, né? Eu acho que essa é uma estratégia que funciona infelizmente para nós, funciona muito bem, porque veja o impacto cognitivo, psicológico que tem. O que você joga para a população é a ideia de que a imprensa não funciona como órgão comunicativo, mas não é só a imprensa. Os partidos, e fundamentalmente da esquerda, também não são válidos, não são legítimos comunicativamente. A academia, a produtora clássica da ciência, da verdade, né, em padrões científicos, também não funciona. Então, você deslegitima todo tipo de mediador tradicional que antes organizava as ideias, que organizava, né, a perspectiva do mundo, o conhecimento, a ciência. O que você cria um vácuo absolutamente. E não, então, não é o problema de por onde eu me informo, né? Qual que vai ser o jornal que eu leia ou que não leia. A ideia é que você joga na população a impossibilidade total do conhecimento, de saber, de se informar. Então, isso cria uma angústia também, que a gente vê isso nas pesquisas, né? Uma certa angústia, né, cognitiva, de falar, é que é impossível saber, é impossível conhecer. E diante disso, acho que isso explica, né, algumas questões, né? E, enfim, eu acho que, por exemplo, no Brasil, eu sempre me pergunto, né, e é uma coisa que eu sempre continuo dando voltas a isso, né? Num país, talvez, que naturaliza mais de 60.000 mortos por ano, né, homicídios por ano, Bruno, é um país que está certamente acostumado, né, a uma certa violência estrutural que está permanentemente permeando as relações sociais e com a qual a gente convive, né? Eu digo a gente porque eu já também convivo com ela, né? Então, enfim, eu acho que essa sociabilidade também faz com que a gente tenha naturalizado um pouco, né, o drama da morte, né? O Brasil certamente faz isso, né? A gente entende como morte natural algo que é absolutamente uma consequência do mundo político, do mundo cultural que a gente Exato, a construiu aqui, né? necropolítica na veia, A gente totalmente. naturaliza, as pessoas acham natural Exatamente. uma morte de bala perdida, né? É Uhum. como se fosse Quando um a gente raio sabe no que nunca é Brasil. perdida essa bala, né? É, Que sempre tem endereço, é, sempre tem um endereço fixo, esse tipo de bala, né? não saiu à toa do cano. Exatamente. Mas aí eu fico pensando aqui, tem uma coisa também muito trágica nisso tudo, porque esse vírus, ele é meio perfeito para esse mundo onde a verdade não existe mais, porque a Covid é uma doença misteriosa mesmo. Uhum, Ela não é uma doença muito previsível. Ela pode ser totalmente assintomática, ela pode te matar, ela uhum, pode pegar o seu cérebro, o seu pulmão, pode dar ou não pode dar febre, ela tira o seu apetite, ela tira o seu paladar, tira o seu olfato. A gente não sabe se pega em embalagem, se pega na rua, se máscara funciona. Então, esse vírus, eu tenho a sensação de que se fosse uma pandemia de uma gripe espanhola, ia uhum, ser muito mais complicado para o Donald Trump e uhum, para o uhum, Bolsonaro poderem colocar esse ambiente, porque é claro, é um sintoma só, você vai ficar de uhum, cama, você tem uma chance X de morrer. Mas o uhum, fato da própria ciência estar mudando de opinião o tempo inteiro e você tem todo tipo de resultado, ele é um vírus do fake news. Ele é uhum, perfeito, ele é meio muito uhum. século XXI nesse sentido. Ele é muito difícil de ser traduzido Sim. pelos mediadores, né?
Eu acho que tem duas coisas aí, Bruno. Por uma parte, é basicamente o desconhecimento de um vírus novo, né? Então, a É ciência, nós claro. sabemos que não trabalha instantaneamente, que precisa dos seus processos e precisa da sua temporalidade, né? Uma temporalidade que é longa e que parece que não é aceita nesse mundo hiperacelerado, né? Então, ninguém tem paciência para esse tempo da ciência que precisa, né? De um tempo para o conhecimento. Então, você junta esse desconhecimento com uma perspectiva geopolítica que é brutal também nessa questão do vírus, né? Então, uma coisa que a gente vê na pesquisa, é que o vírus foi importado da China. A China que criou o vírus num jogo, né, global internacional para derrubar as democracias ocidentais e ela se erguer como uma grande potência nesse novo espaço geopolítico pós-pandemia. Por exemplo, é uma coisa que a gente vê repetidamente nas entrevistas, né? Agora com a vacina russa, tem todo um jogo também geopolítico, etc, né? Então, acho que você junta essas duas coisas, o desconhecimento e o jogo geopolítico, que definitivamente conjuga dois elementos perfeitos para esse mundo da era pós-verdade pandêmica fake news, né? Enfim, acho que é a tormenta perfeita, né? Nossa, que difícil para uma cientista social, né, viver nesse mundo. Mas isso é fascinante ao mesmo tempo, né? Eu fico assim, boquiaberta o tempo todo, né? De queixo caído, né? Mas eu acho que ser cientista social, Bruno, nesses momentos, por uma parte é fascinante, né? Porque você tem um monte de desafios intelectuais, metodológicos. Imagina, por exemplo, nós fazemos pesquisa de campo, né? O que a gente faz é uma coisa bem simples, mas a gente se desloca na casa da pessoa, Uhum, porque para nós é importante não só a narrativa fala, mas também ver o contexto, né, onde a uhum, pessoa vive, como ela se claro. desenvolve, etc. Hoje em dia a gente teve que aprender a fazer pesquisa pelo Google Meets, pelo Zoom, então, enfim, foi tudo um desafio metodológico, mas que está funcionando. Então, ao mesmo tempo que é uma época desafiante, fascinante, ao mesmo tempo é muito dramático. E quando você faz pesquisa, entrevistando pessoas que pensam diferente, que têm esses ideais mais conservadores, negacionistas, às vezes inclusive flertando com um certo fascismo, né? É um peso grande, porque eu sempre digo que as falas das pessoas às vezes chegam como pauladas, né? São como voadoras no peito, às vezes, né? É. Então, eu me lembro uma vez que uma mulher, né, uma senhora em São Paulo, uma senhora numa periferia em São Paulo, ela me disse o seguinte, ela me disse, professora, mas por que eu deveria acreditar em vocês, professores? Eu acredito porque apareceu no meu grupo do WhatsApp, pronto, né? Essa frase para mim foi assim uma voadora no meu peito, porque aí eu entendi. Por que ela deveria acreditar em mim? O que eu represento para ela? O que a academia representa para ela? O WhatsApp, o grupo de WhatsApp para a senhora, significava proximidade, confiança, Uhum. rede de proteção material, simbólica, espiritual, afetiva, emocional. Então, olha o desafio que nós temos para combater, né, esses novos mediadores, digamos, né? Então, enfim, falar com pessoas um pouco fora da nossa bolha, nessa palavra que ficou tão cristalizada, Uhum. é um soco no estômago, muitas vezes, Bruno. E você tem uma pista de como fazer isso? Porque eu escuto essa autocrítica o dia inteiro. A esquerda fala isso o tempo inteiro, que a gente não sabe falar com o povo, a gente não sabe falar com o povo, a gente não Pois sabe é. falar com o povo. E você colocou um outro desafio, que não é um desafio de comunicação, Uhum, é um desafio de laço, de uhum, confiança, exato. de Uhum, proximidade, de ganhar uma outra uhum, coisa, que não uhum, é exatamente falar algo que vai seduzir as pessoas, como uma uhum, campanha política ou como uma uhum, mensagem sofisticada ou uma mensagem simples. É de que maneira que você se comunica em outro nível, né? Que não está no uhum. nível superficial. Sim. Eu queria saber, assim, você que é uma pessoa que pesquisa isso há muitos anos e viu essa evolução, aonde você acha que tem as brechas, as chaves para que Uhum, um discurso, aí não estou falando nem um discurso de esquerda ou ideologicamente alinhado com uma certa agenda, mas um discurso mais humanista mesmo, algo que respeite um uhum, pouco mais a vida, algo que não entre uhum, nessa seara fascista que a gente está uhum. vendo de maneira tão naturalizada já, né? Sim. Olha, eu confesso que eu tenho muitas mais perguntas do que certeza, né? Aliás, não tenho nenhuma certeza, né? Quanto mais pesquisa a gente parece que tem menos, né? Mas há duas coisas, Bruno, que eu vejo, pelo menos como possibilidades. A primeira delas que eu sempre venho falando é a ideia da territorialidade, de estar junto com as pessoas, estar com as pessoas. Porque de pouco serve, me parece, ter um discurso perfeitamente tecido, arquitetado, né? Ter o melhor programa, a melhor alternativa política, né?
o melhor debate pronto, o melhor candidato, se a gente não tiver a confiança de quem está perto, do lado a lado, né? Eu sempre coloco o exemplo dessas igrejas evangélicas, pentecostais, neopentecostais, que você vê uma em cada rua da favela, da região periférica. E qual que é o segredo? A gente vê isso muito nas entrevistas. É o fato do estar próximo, do estar junto. É o fato de ter alguém do teu lado que vai te dar, em um determinado momento, um suporte material, um suporte emocional, um suporte afetivo, um suporte espiritual, né? Então, eu acho que essa ideia do estar junto no território, mas também do estar junto no cotidiano, no dia a dia, na angústia, né, na desesperança, é muito importante. É a ideia da a política, se você me permitir, da pele com pele, do olho no olho, né? Eu acho que isso é fundamental para mim, né? E também há outra coisa que eu acho que há brechas aí que são muito importantes, como, por exemplo, o que eu vejo agora na pandemia. Em algum momento, a crise sanitária vai passar, em algum momento, quero pensar antes do que mais tarde, a gente vai ter uma vacina, essa crise vai passar, mas a crise econômica, a pandemia econômica, Bruno, vai demorar muito tempo em passar, o Brasil vai sofrer muito. Então, as pessoas, fundamentalmente nas regiões mais vulneráveis, estão numa situação de sofrimento, de precariedade, estão numa situação de vulnerabilidade, fundamentalmente no trabalho. A gente já vê uma situação de vulnerabilidade, de uberização, de precarização brutal. Agora, com a pandemia, vai ser uma brutalidade à enésima potência. Então, acho que capturar essa ideia de novo na esquerda, no campo democrático, de estar com as pessoas, entender o sofrimento, dar saídas para esse sofrimento no campo do trabalho, da economia, dos direitos mais básicos, né, do direito à vida, literalmente, que está sob risco, acho que isso me parece fundamental. Mas entendendo também, Bruno, que há novas formas de sociabilidade. Na sociedade brasileira já não é a mesma do que nos anos 80. O mundo do trabalho também já não é o mesmo. Então, talvez a gente tenha que dialogar com categorias como o empreendedorismo, como o microempreendedor, como o microempresário, porque estão já estabelecidas. Mas, enfim, eu acho que há algumas vias que possibilitariam um diálogo, só claro, repensando estruturas e estratégias. Isso é uma coisa que a esquerda tem muita dificuldade de fazer, né? Que a esquerda é muito apegada numa Uhum, forma de pensar e de agir, né? Eu acho que a direita brasileira, nesse sentido, ela foi muito mais eclética. uhum, Ela se abriu para novas possibilidades de relação, adaptou a forma, né? Muito mais fácil do que a esquerda foi capaz nos últimos anos. É isso que me preocupa um pouco, porque quando você fala da proximidade que as igrejas têm e essas redes foram formadas, elas demoraram 25, às vezes muito mais certo, tempo do que isso, né? sim. Uns 25 anos e 30 Uhum, anos de se ir uhum, estabelecendo e fazendo um plano de longo uhum, prazo. uhum, E eu sinto que fazer esse trabalho de retomada física mesmo é algo no uhum, mínimo de médio prazo, né? Assim. uhum. E onde você acha que você deu um bom diagnóstico, mas você vê algumas redes onde isso poderia já ser explorado, se são movimentos sociais, se são movimentos de arte, de cultura, de que maneira que a comunicação e a rede social pode ser repensada em Uhum. relação a isso, porque certamente dos partidos isso não vai chegar tão fácil assim, né? A sociedade vai ter que se organizar de uma outra maneira, eu acho. É. Pois é, eu muito, o que, enfim, eu coloco sempre essa distinção, essa divisão entre uma esquerda partidária institucionalizada e uma esquerda que está na rua continuamente, que está trabalhando nos coletivos, nas periferias, né? Está na luta contínua. Então, quando nós falamos de recuperar os territórios por parte de uma esquerda partidária institucional, é importante a gente não esquecer que nós já temos muita gente nos territórios trabalhando. Agora, qual é o problema disso? É muitas vezes a dificuldade de criar uma ponte comunicativa de trabalho, né, cotidiana entre o grande partido político, que é fundamental para fazer a política, enfim, em altas instâncias, e aquele grupo social, coletivo, batalhador, guerreiro que está lá na luta, na rua, né? Então, como a gente faz esse vínculo, esse link de conexão? Eu acho fundamental que os partidos políticos da esquerda, eles se oxigenem, Bruno, eles fiquem preenchidos, né, com outro tipo de energia, né, mais jovem, obviamente que permitam entrar nas suas bases, mas obviamente muito também nas suas hierarquias, a pessoas, por exemplo, de regiões periféricas, pessoas que estão na luta, etc. A gente tem que reconhecer
que muita parte da cultura dos partidos políticos, inclusive da esquerda, ainda é muito classe média, ainda é patriarcal, ainda é muito branca. Então, acho que nós temos que democratizar internamente a estrutura partidária para poder, de fato, abrir as portas a toda essa gente que está assim no território, que está representando o território. Mas esse é um processo que vai demorar a acontecer, porque também nós sabemos, sendo muito sinceros, que partido político, assim como ele é imprescindível para a representatividade democrática, ele também é um lugar de muito privilégio, né, Bruno? Também nós sabemos isso. Então, deixar a Poder, né? porta... e poder. Poder. Então, abrir a porta para outro tipo de figuras representativas significa que vai ter gente que vai ter que começar a sair, né? E isso é uma disputa interna que, enfim, não vai ser definitivamente de curto prazo, mas eu acho que nós temos que fazer isso. E já começamos a fazer isso, né? Aos poucos, me parece, mas isso definitivamente vai demorar a acontecer. Mas eu acho que se isso acontecer, vai ser realmente bem complicado. Esther, e para onde você acha que essa formação ideológica do povo brasileiro ela está tendendo a se encaminhar? Eu queria te entender um pouco assim, se você observou uma radicalização na rua. Porque você é uma das poucas pessoas que eu sei que frequentava as manifestações de direita. Eu também Sim. fazia isso. Também é muito raro eu encontrar pessoas de esquerda indo lá visitar e falar com as pessoas, entender o que estava acontecendo. Mas eu não fiz como acadêmico, eu fiz como jornalista e como observador. Eu estava só vendo. Sim. E Sim. você entrevistou, você pesquisou, você aferiu números, né? E acho que a esquerda ainda tem uma ideia muito equivocada e muito distante do que estava acontecendo de fato na rua. E até hoje, o que me fascina nessas manifestações, eu tenho voltado agora para ir nessas manifestações hiper-bolsonaristas, hiper-negacionistas, anti-Dória e tal, chamando Dória de comunista, mas é que o que mais me preocupa neles não é o grau de alucinação. O que mais me preocupa é que o discurso deles está em evolução. Eu sinto que ele está vivo ainda, que ele vai se adaptando a uma realidade imediata, que ele responde à realidade com uma velocidade que a esquerda não é capaz. Eu sinto que a gente está repetindo as mesmas musiquinhas, os mesmos slogans, a mesma camiseta, o mesmo carro de som, e os caras mudam. Muda a É uma estética. metamorfose muito rápida, né? Muito rápida. E eu acho que isso é o que dá neles, não o sentido que a gente entende de fora, que é ressentimento, ódio, violência, mas é um sentido de protagonismo histórico, é algo que lhes é muito emocionante, assim. Eles se sentem muito felizes de estarem participando de um processo novo. Eu queria saber se você identificou isso e para onde você acha que essa evolução está se encaminhando no país. Uma das coisas que a gente sempre diz, Bruno, é que muitas vezes, né, a gente pensa que Bolsonaro, ele simplesmente foi um reacionário e que construiu a sua política de forma negativa, né? Então, negando a democracia, negando os partidos, negando a esquerda, é óbvio, né? A extrema-direita, ela se constrói, né, intrinsecamente na figura do inimigo, né? Mas há uma coisa muito importante que a gente denomina de rebeldia conservadora, que é a ideia de um certo empoderamento que as pessoas sentiram com Bolsonaro. A ideia de, dessa vez eu vou sair para a rua, eu vou gritar, eu me sinto representado e eu vou ir lá falar o que eu queria ter falado antes, mas ninguém de fato me representou, nem me deu a possibilidade, o espaço e a voz para falar. Então, há sim um empoderamento, e isso a gente não pode de forma nenhuma minimizar. Agora, o que eu acho que seria a estratégia mais oportuna, Bruno? Por uma parte, entender quais são as questões mais folclóricas, digamos, desse tipo de manifestações. Então, às vezes, a gente fica preso no folclore, na caricatura de um sujeito que vai lá com um cartaz absolutamente estapafúrdio, que não representa. Acho que nesse folclore minoritário, a gente não deveria ficar preso, porque muitas vezes perdemos energia e perdemos tempo, né? Perdemos capacidade, ficando presos, comentando questões minoritárias não representativas. Nós deveríamos ter essa estratégia de entender quais são os elementos
elementos que perpassam essas manifestações e vão ao fundo e que tem um eco e uma reverberação muito mais abrangente, muito mais maciça, né? Como, por exemplo, a questão dessa ideia da impossibilidade da verdade, por exemplo, que acho que é muito mais profundo e isso sim que me parece definitivamente abrangente, né? Então, mas hoje o que a gente vê na pesquisa? E nós acabamos de finalizar agora uma, chama-se Bolsonarismo em Crise, né, com a Fundação Freddy Kerber. O que a gente identifica? Que nessa população bolsonarista menos radicalizada, mais moderada, há um cansaço, há um esgotamento da radicalidade, Bruno. Há um esgotamento, exatamente, um esgotamento do extremismo, da radicalidade. As pessoas repetem o tempo todo, não dá, Bolsonaro não pode ser assim no governo, ele não pode ser tão radical, tão agressivo, tão autoritário. Então, o que me parece? Isso, obviamente, são insights da pesquisa, né? Que assim como em 2018, tinha muito sentimento de raiva, né? Esse sentimento de, esse empoderamento negativo, nesses afetos negativos da raiva, enfim, do antipetismo, do antipartidarismo, né? Mas uma certa potência negativa empoderada. Agora o que a gente está vendo é que há um sentimento, primeiro, muito grande de preocupação, de desesperança pela pandemia, de desespero pelas questões econômicas do cotidiano, emergência do cotidiano, Bruno, e as pessoas estão muito cansadas dessa radicalidade. Então, se a gente conseguisse conversar com esse sentimento, nosso campo democrático, se nós conseguimos conversar com esse sentimento, acho que nós poderíamos encontrar aí uma oportunidade. Mas há um outro sentimento que a mim me preocupa muito, Bruno, que é um sentimento de total orfandade política. Então as pessoas falam assim, olha que coisa dramática, professora, eu estou frustrada com Bolsonaro, não estou gostando mais dele, mas em 2022 eu até votaria nele de novo, porque eu não encontro nenhuma outra alternativa eleitoral política com a qual me identificar. Então assim, essa orfandade política, esse vácuo político, esse abandono a qual as pessoas se sentem, faz com que o Bolsonaro, ele que está aí, que tem a máquina, né, que tem a representatividade, que tem a imagem, enfim, se beneficia de tudo isso. Então, essa grande orfandade política é uma coisa que a mim me preocupa bastante, Bruno. Essa orfandade é realmente muito crítica, né? Porque as opções que estão colocadas, elas são um retorno a algo, né? E não algo para frente, né? Algo novo, que é o que me preocupa nos Estados Unidos também, com a escolha do Biden, né? Que é uma promessa do que as pessoas já rejeitaram. E aí você precisa mais ou menos esperar das pessoas arrependimento, que talvez seja algo difícil de esperar da maioria das pessoas, né? Que é difícil. Olha, por exemplo, que coisa interessante, Bruno, que eu estava pensando agora, porque a gente pergunta nas pesquisas sobre o PT, por exemplo, né? E é uma coisa muito interessante que essas pessoas, como eu já te disse, de classe C e D, quase todo mundo já votou no PT, e já votou, inclusive, várias vezes, né, em legislaturas petistas, né? E é muito interessante porque há um reconhecimento de que no período lulista, fundamentalmente, o Brasil estava melhor, que foi um período bom para o Brasil, e há um reconhecimento biográfico também. Minha vida estava melhor com o Lula, estava melhor nesse período petista, né? Agora, ao mesmo tempo que esse reconhecimento digamos, vitorioso nessa época lulista, as pessoas perguntam muitas vezes, mas será que dá para confiar com que esse PT agora que está aqui recupere um pouco nesse esplendor? Né? Então, uma certa desconfiança de que esse passado mais glorioso possa ser repetido de novo. Né? Então, o passado está claro que esteve aí, há um reconhecimento, inclusive entre bolsonaristas mais radicais, há um certo reconhecimento, mas será que seria possível repetir isso no futuro, né? Então é interessante isso, né? Esse reconhecimento, ao mesmo que há uma certa desconfiança num futuro possível, né? E é uma análise bem inteligente, na verdade, porque até os petistas acham isso. Acho bem difícil uma pessoa que quer que o Lula volte à presidência e que a pessoa imagine de fato que vão ser anos dourados novamente. Pois é. Né? Que o E ao PT mesmo tem a tempo, capacidade de fazer isso novamente. É que são elementos, né, sempre às vezes muito confusos, né, mas que dentro, enfim, da narrativa das pessoas tem uma coerência, né, uma coerência de vida biográfica e uma coerência ideológico e emocional. Então, muitas pessoas falam, o PT é o partido que está muito mais ligado aos trabalhadores, porque não dá para esperar nada para os trabalhadores do MDB, do PCdoB. Tem falas nesse sentido que são bem interessantes, né? Então, ao mesmo tempo que também o reconhecimento de que o PT é um partido naturalmente mais ligado ao trabalhador, também há uma mágoa, né? Justamente porque onde está o PT agora se vinculando com o trabalhador? Então, essa frase de onde está o PT
já saiu da boca de vários entrevistados que falam nisso com um certo sentimento, eu te diria, de um vínculo emocional com o próprio partido, que justamente propicia essa mágoa, né? Eu queria ser representado pela esquerda e eu não sou, né? E aí uma coisa também bem interessante, Bruno, que a gente vê na pesquisa, que é muito problemática para nós, que é a questão das denominadas pautas identitárias, né? A gente sabe que não são identitárias, que são estruturais, né? Luta pela vida mesmo. Então, eu sempre me questiono como que a gente consegue comunicar essas pautas, porque, veja bem, num campo mais conservador, e conservador moderado, essas pautas foram muito manipuladas pelo bolsonarismo, pela extrema-direita, de tal forma que esse campo mais conservador enxerga essas pautas como se fossem desafiadoras, ameaçantes, agressivas com a família, com a ordem, né, psicológica, emocional do mundo. E há também uma outra coisa interessante que a gente vê, que muitas vezes as pessoas mais pobres falam assim na pesquisa, mas é que a esquerda, ela estava preocupada antes com a pobreza, com o trabalho, com a desigualdade, e agora ela ficou preocupada com mulheres, com negros, com LGBT, e abandonou a gente, abandonou o trabalhador, né? Então é interessante isso, né? Eu sempre digo, como que a gente conseguiria retomar as pautas que para nós são fundamentais, luta contra o machismo, contra o racismo, contra a LGBTfobia, mas fazendo sempre, eu acho que talvez uma construção mais poderosa, mais potente, interseccional, como a gente defende, linkando isso com questões de classe, de trabalho, de pobreza, de desigualdade. Como que a gente deveria ser talvez mais estratégico fazendo isso, né? Essa é uma crítica também feita meio dentro da própria esquerda, mas está muito complicado de falar. Acho que aí é uma conversa que tem que acontecer antes, internamente, né? A esquerda ainda não conseguiu Sim, se sim. resolver em relação a isso, né? De que maneira que cria uma comunicação, uma narrativa, uma forma de argumentação interna antes de externalizar isso. Mas aí você colocou uma coisa super importante, que é o trabalhador se entendendo como um trabalhador, mas fazendo escolhas também na hora da urna, também muito morais, né? E eu acho que isso é uma coisa que se intensificou nos últimos anos. Eu não sei por que razão, assim, mas eu tenho a sensação de que tem muito a ver com rede social e com uma politização do perfil, né? Da gente se comunicar cada vez mais através de redes, e a política, ela é a nova novela, é o novo futebol, é uma nova forma de disputar a sociedade através de, e aí eu não sei a palavra bem, mas são identidades que se formaram em redes sociais, que não são, que aí não é a identidade histórica, a identidade racial, mas uma identidade ideológica viva em construção. E a sensação que me dá é que quando você falou que, por exemplo, estou pensando alto aqui, mas que as pessoas estão cansadas de radicalidade. Uma parte disso me tranquiliza. Falo, tá, então isso pode ser um sinal positivo de que a gente não vai para um extremismo de direita, para algo mais violento, para algo mais autoritário. Mas isso me preocupa se essa moderação for para o campo moral e não para o campo político-econômico. Se for para algo mais teocrático, mais na linha da Damares do que na linha do Bolsonaro, do que as pessoas entendem que está em risco mesmo, mais do que o seu emprego, essa ideia de família, essa ideia de filho, essa ideia de criança, essa ideia de um mundo que tem uma ordem psíquica que está ameaçada por tudo que está aí fora. E se você está identificando alguma mudança, alguma tendência que pode fazer com que os evangélicos, aí não digo como um grupo religioso, mas como um grupo político, eles ganhem mais espaço nos próximos anos. Sim, sim, sem dúvida, Bruno, porque olha o que a gente vê. Uma estratégia, enfim, muito eficaz da extrema-direita é reinterpretar dessa extrema-direita neoliberal, né? Porque não é qualquer extrema-direita, é uma extrema-direita que conjuga o Bem pior lembrado. do neoconservadorismo, o pior do neoliberalismo, né? Haja também karma negativo para o Brasil isso aí, né? Mas ela reinterpreta a crise político-econômica, fundamentalmente econômica, em crise de valores, em crises morais. Então, o problema não é uma crise econômica, o problema fundamentalmente de raiz, de fundo, é uma crise existencial, de valores.
Tanto assim que muita gente diz que, nas entrevistas isso fica claro, que uma recuperação para manter de novo uma ordem no Brasil, no tipo econômico e político, seria restabelecer os valores familiares, religiosos, os valores de pátria, nação, ordem, hierarquia, disciplina, etc. Valores, por um lado, religiosos e militares também. Essas duas óticas se conjugam, né? Então, o que Ordem, quer né? dizer? Ordem. Ordem, exatamente. A Ordem. ideia de ordem e a ideia de família, fundamentalmente, né? Então, uma certa moralização da política com um viés cristão e com um viés militar, né? As duas coisas, né? Então, o que a gente vê? Isso, por outro lado, fica muito mais potente quando você destrói a esfera pública. O que o Bolsonaro faz? Ele destrói a esfera pública porque ele destrói os partidos políticos, destrói a imprensa, destrói a academia. Então, basicamente, o que ele faz é ir pulverizando o tecido coletivo, ir pulverizando o tecido da interpretação do mundo por viés político, né? Da arena pública, do espaço coletivo. Então, as pessoas voltam-se muito mais para o privado. No espaço do privado, a família é absolutamente prioritária. A fé, a religião, os princípios e os valores tradicionais cobram um sentido muito mais potente e poderoso, porque já não dá para contar mais com o partido político, não dá mais para contar com a esfera pública. Agora, digamos que uma certa reprimitivização da vida, temos que voltar para o íntimo e para o privado. Então, nesse sentido, as igrejas, e eu coloco a igreja evangélica, mas muito também a igreja católica mais fundamentalista, Sim. se apropriam de tudo isso. Então, óbvio que tem espaço, sem dúvida, para isso. Por isso que eu sempre digo duas coisas. Me parece que no campo democrático progressista, a gente tem que ter também uma estratégia para lutar por esse tipo de valores e questões comportamentais. Não dá para a gente ter só uma estratégia em questões econômicas, de trabalho e pautas materiais. Eu acho que nós temos que ter também estratégia para disputar narrativas de valores, Bruno, porque no Brasil, um país campeão em feminicídios, em LGBTfobia, etc., em violência contra a criança, disputa de valores significa disputa pela vida também. Então, nós temos que ter uma disputa por esses valores. E, por outro lado, acho que duas estratégias em paralelo, conjugadas. Uma luta incansável contra a bancada fundamentalista, contra essa bancada retrógrada, né? E a favor do Estado laico, me parece que cuja defesa é fundamental, mas também um diálogo com a base popular, por exemplo, evangélica, que é uma base muitas vezes periférica, vulnerável, abandonada e que tem que recuperar também o diálogo com a esquerda, né? Então, acho que são duas questões que têm que ir conjugadas, né? Luta incansável contra esse fundamentalismo político brutal que está em Brasília, mas também um processo de escuta e reaproximação a essa base evangélica popular periférica, que também está em disputa política, né? Que desafio, hein? É brutal, eu falo as coisas Ferrou, assim, né? cada um... Eu deixo aí, pronto, né? Eu só fiz a pesquisa. Eu só Exatamente, eu solto pesquisei. aí, Eu não sou candidato a nada. eu solto a batata quente, quem Vocês que quiser se recolher, que virem. recolha, né? Vocês que se virem. Exato. Deixa eu te perguntar outra coisa, para saber se na sua pesquisa isso aparece, que é algo que me preocupa profundamente e eu estou cada vez mais desesperado porque isso a gente parece que já passou o bonde. Uhum, Mas hoje é dia da Amazônia. Queria saber uhum. se pautas ambientais, se a questão dos incêndios da Amazônia, se o Ricardo Salles e a postura do presidente Bolsonaro em relação a isso aparece nas pesquisas do seu público, na classe C e D no país, ou se isso não chega nem a ser uma questão É. ideológica. Dramaticamente, Bruno, praticamente inexistente. E é uma coisa que a mim também me impacta muito, porque a gente vai por um caminho de destruição sem volta. Não, a gente já está nesse caminho de destruição sem volta, né? Mas eu não sei se é uma coisa que às vezes eu penso, né? Eu tento identificar e refletir sobre isso, mas talvez a pauta ambiental, mesmo que a gente saiba que está absolutamente conectada com o cotidiano, né? Com o dia a dia, com a vida, né? Ela aparece como sendo uma pauta mais abstrata e mais desconectada, né? Com as emergências cotidianas, né? Então, o que a gente vê na pesquisa são basicamente duas preocupações fundamentais, que são a preocupação econômica, bom, a gente tem que entender, né? Quando tem uma preocupação econômica que beira basicamente a questão da fome, é difícil você emplacar outro tipo de preocupação. E uma preocupação que tem muito a ver também com a segurança pública, Bruno, que é um outro campo
onde a esquerda também é deficitária comunicando pautas, né? A questão da segurança pública. Então, essas duas preocupações, digamos que são muito hegemônicas, né? Ocupa muito espaço emocional, ocupa, né? Muito do cotidiano, e a emergência do cotidiano. E a pauta ambiental, infelizmente, aí não chegou a ocupar essa emergência e não tem esse caráter, digamos, do cotidiano, do dia a dia, mesmo que as pessoas reconhecendo, né, a importância, mas é um reconhecimento que tem muito mais a ver com um nível retórico do que com um nível do cotidiano, né, com um nível do acompanhamento e da preocupação do cotidiano. Mas é interessante você colocar isso aqui na minha cabeça, ela soou muito irônico, porque assim, as pessoas estão preocupadas com segurança alimentar e Uhum, segurança física, segurança da própria uhum, vida e uhum, alimentação, que são as preocupações dos animais, são as preocupações mais ecológicas possíveis. É o que a natureza faz, né? Os bichos ficam preocupados com a segurança física e com a comida. E é muito interessante pensar, porque aí o problema ele é muito mais filosófico e teológico, na verdade, né? Que é entender a natureza como uma pauta externa, né? E a gente está falando de um jogo extremamente biológico aqui na cidade, né? A gente está falando de abrigo, a gente está falando de alimentação, a gente está falando de exato. proteção dos filhos, a gente está Uhum, falando de não ser comido, né? uhum, Então eu sinto que tem uma ironia trágica, que a gente está indo para tem. um lugar cada vez mais Uhum, biológico, de uma uhum, necessidade que é menos social e uhum, mais de proteção uhum. primitiva, e em função disso a gente esquece justamente do jogo natural, que é o que determina isso no fim das Pois contas. é. Recurso, Concordando alimentação, totalmente contigo. Concordando tem, totalmente contigo. tem uma. Efetivamente. É, Mas aí também é outra enrascada, né? Como que a gente consegue comunicar a pauta da importância crucial, nevrálgica do debate ambiental. Quando eu tenho uma pessoa que está falando, por exemplo, comigo, professora, eu estou preocupada porque não tenho dinheiro para levar para meus claro. filhos comida, por exemplo, né? E assim, não é uma pergunta para nada de fácil solução e de fácil resposta, né? Como que a gente consegue fazer isso? Não sei, eu não tenho absolutamente nenhuma ideia sobre isso. Para mim é um grande ponto de interrogação. Eu só absolutamente concordo contigo nesse processo também de uma certa primitivização das relações sociais, né? De uma certa e agora com a pandemia acho que a gente voltou muito para isso, né? Uhum. Uma certa proteção do clã, né? Proteção da cria do clã, né? É. Mas por outro lado desbiologizando muito a vida, né? E as relações, né? Então recuperar isso, eu sinceramente não tenho absolutamente nenhuma resposta, Bruno. Eu também não tenho nenhuma, mas a sensação que dá é que nessa questão ambiental, eu acho que o mais inteligente a ser feito é politizar a questão do meio ambiente nas populações que moram nessas grandes reservas que a Uhum, gente ainda tem. Porque, no fim das contas, são grandes fazendeiros que estão colocando fogo na Amazônia, mas com muito apoio do povo que mora nesses lugares, que ainda relaciona a destruição do meio ambiente com a sua sustentação econômica. E uhum, existe muito dinheiro a ser feito com a floresta em pé, né? Eu acho que pois sim, isso é algo que não vai se resolver em São Paulo, não vai se resolver entendido. explicando para as Uhum, periferias e grandes metrópoles a importância da uhum, Amazônia, mas talvez explicando para a periferia amazônica pode a ser. importância da Amazônia. Porque quando eu fui para lá, eu fui para alguns estados fazer entrevistas e tal, o que mais me assustou é, é a rejeição que o povo, em grande medida, tem aos ambientalistas. Uhum, Tipo, o apoio que o Bolsonaro tem em Rondônia, Roraima, por pois é. exemplo, é algo Uhum, assustador. É muito maior do que o apoio que ele tem em é. Santa Catarina, por exemplo, que é um estado que a gente Uhum, associa muito com o sim, bolsonarismo. sim, sim. É algo bem preocupante, assim. E aí eu acho que entra também um outro elemento que tem muito a ver com essa estratégia da extrema-direita, que é a estratégia da criminalização o tempo todo, né? De você criar um inimigo, formatar um inimigo e destruir esse inimigo. E é uma estratégia comunicativa muito potente, né? Porque você basicamente reconhece quais são as questões de vulnerabilidade, de medo, né? De preocupação, né? Das pessoas, de abandono, da orfandade que estávamos falando, recolhe tudo isso, potencializa tudo isso, e o que você faz é que transforma nisso num potencial de medo, mas também de ódio, né? Nessa ideia a ideia do bode expiatório, né? Que é, na verdade, uma estratégia muito antiga, né? Entendi. Então, quando você é criminalizado,
quando a sua humanidade é negada, quando você é negado como interlocutor, recuperar a sua dignidade como interlocutor válido é muito difícil, né? Que um pouco que você falará com os ambientalistas, né? Acho que tem um processo de criminalização tão brutal com esse campo, né, com os ambientalistas, de destruição da sua humanidade, literalmente, da sua capacidade de interlocução, que a gente tem que começar por recuperar tudo isso, mas isso recomeça, por quê? De novo, por ter uma máquina comunicativa, que hoje em dia também nos é negada. Então, o tempo todo, estamos num bucle que é absolutamente dramático, assim, desesperadoramente dramático, e, enfim, mas passa tudo por isso, né? A ideia da criminalização da figura do inimigo é tão potente, Bruno, tão potente, que Fundamental, né? desfazer isso é muito difícil, né? E aí você falou algo muito importante, que tudo passa por uma comunicação diferente, né? Mas eu queria te escutar porque acho que tem uma resposta que não é muito possível, que eu vou te perguntar assim, mas o como você acha que o Bolsonaro e o grupo dele, o grupo de comunicação dele, o Carluxo, a Secom, essa turma que opera o WhatsApp deles e tal, o quanto você acha que eles são gênios da comunicação ou eles simplesmente são animais muito adequados para esse ambiente que a gente criou? Porque a sensação que eu tenho é que eles não sabem disso, eles não têm inteligência para pensar assim, mas eu acho que eles são os animais perfeitos para esse ecossistema, sabe? Eu realmente culpo mais os arquitetos dessas redes sociais do que os arquitetos do gabinete do ódio. Assim. Entendido. Eu acho que tem um problema estrutural onde a gente talvez nunca vai conseguir se comunicar, por mais perfeita que a mensagem seja, ou por mais próximo que a gente esteja da base fisicamente, porque são redes programadas para um tipo de relação social, para um tipo de neurotransmissão, para um tipo de relação econômica que é intrinsecamente reacionário, sabe? Intrinsecamente de direita num ponto pré-ideológico até. Eu queria saber se você entende isso e de que maneira que a gente pode reformar esses ambientes. Mas eu acho que se combina, na verdade, vários níveis, e concordo contigo, Bruno. Eu acho que há um nível micro, digamos assim, que é um nível do gabinete do ódio, e eu concordo contigo, a mediocridade, né, do Bolsonaro e família não permite, me parece, com que eles sejam capazes de construir elaboradíssimas estratégias comunicativas. Mas eu concordo também contigo, eles são os animais, digamos, perfeitos para o momento, né? Então, algumas questões intrínsecas da personalidade deles fazem com que combinem perfeitamente com esse momento atual. Há um outro nível, o nível intermediário, que me parece, isso é assim, eu estou especulando, né, mas me parece que isso é bem possível, que são pessoas que estão atrás do Bolsonaro, nos bastidores do Bolsonaro, que são sim estratégicos e que são pessoas inteligentes, que pensaram na sua campanha e que estão pensando na estratégia comunicativa. O Bolsonaro também não está sozinho, nós temos que entender que tem uma equipe por trás, tem uma equipe também de marqueteiros ideológica e comunicativa. E há um nível macro, que é o qual você falou, que é o nível exatamente da arquitetura das redes sociais, do formato digital, do formato da comunicação online, que permite e potencializa tudo isso. Então, qual dos três níveis a gente consegue atacar? O nível micro do bolsonarismo e da política do ódio é um nível um pouco mais, enfim, essa estratégia político-partidária comunicativa do qual estamos falando aqui hoje. Esse nível dos marqueteiros estrategas vai estar sempre aí, né? São gente que provavelmente por questões, enfim, econômicas, tem se jogado na campanha do Bolsonaro e participam nela, né? E o nível macro, Bruno, o nível macro, o nível estrutural da comunicação online, ao qual todos estamos submetidos, como que a gente desafia essa política? E eu me pergunto, talvez se a gente recuperar a variável territorial, daria para, pelo menos, equalizar um pouco, né, a potência destrutiva das redes sociais. Talvez se a gente conseguisse uma certa democratização maior do universo das redes sociais, conseguíssemos também equalizar um pouco tudo isso. Enfim, eu não sei, mas uma coisa que também me preocupa um pouco, Bruno, nesse sentido, é alguns debates que eu tenho ouvido, e eu sou muito leiga nisso, não sou para nada competente para falar nisso, alguns debates que eu tenho ouvido do nosso campo sobre possibilidades de
de um certo tipo de controle das comunicações dentro das redes, e Uhum. muito cuidado com isso, porque isso pode levar a uma certa censura também online, e a gente já sabe que a censura sempre acaba caindo do nosso lado, né, Bruno? Nunca dá muito certo pra Não, gente. não dá nunca certo, né? Então, enfim, muito cuidado com tudo isso, mas, enfim, é um desafio brutal, ao qual não acho que há resposta, assim, ter de fato uma coletividade internacional que se junte estrategicamente para tudo isso, né? Porque acho que a gente vem de uma geração também onde isso era mais claro há alguns anos. Hum, A importância de pensar politicamente o código, do quão uhum, estrutural isso era para uma nova relação uhum, democrática entre o mundo inteiro. E eu acho que até o nosso campo, e eu digo por experiência própria, se eu vi isso acontecer, todo mundo que era do código livre, do software aberto, essas coisas que o Brasil era muito vanguarda, isso estava presente no Fórum sim, Social Mundial, isso sim, era um assunto. O aham, WikiLeaks, o Assange era um ícone pop, ele não era só um sim, jornalista e tal. uhum, Eu acho que a gente foi seduzido pela rede social porque ela entregou um tipo de recompensa tão rápida, ela era tão uhum, eficiente que a uhum, gente parou de pensar na estrutura e foi para a rede social fazer a política sim, antes de reformar essas redes enquanto ainda a gente uhum, tinha chance, é, né? Eu penso junho em relação a isso muito, assim, né? De como uhum, mais do que uma rebeldia política que houve, uhum. mas ali era uma crise de comunicação gigantesca, né? Foi um efeito de uma nova forma de se comunicar que foi para a rua se expressar, né? E Uhum. acho que a gente usou muito bem essas ferramentas, mas a gente não pensou muito sobre É, o território onde a gente estava pisando, né? e eu acho que você colocou um desafio que é uma, para mim, das grandes armadilhas que nos coloca a rede social, que é a questão do tempo, né? A rede social impõe uma aceleração das coisas, né? Impõe um ritmo frenético, hiperacelerado, que ele é incompatível, por exemplo, com a ciência, ele é incompatível com um pensamento político mais elaborado, e ele é Completamente. incompatível com uma construção coletiva social a longo prazo. Então, acho que nós ficamos nesse, enfim, nessa estrutura absolutamente delirante, né? Esse turbilhão da rede social, que faz com que a construção coletiva, que começa por baixo, que vai devagar, que vai se intensificando, você falou, os 25, 30 anos das igrejas evangélicas para estar no território afirmadas, né? É. Esse longo prazo, essa longa duração é incompatível com esse ritmo frenético das redes sociais. E muitas vezes nós ficamos assim, totalmente atrapados nessa lógica acelerada das redes sociais e não temos, eu acho que, nem a paciência, nem o tempo, talvez, nem a disposição para mergulhar nesse longo prazo. E sem o longo prazo, sem a longa duração, sem a construção social de longa duração, a gente não tem nada, né? É. E acho que isso é que é perfeito do bolsonarismo. É isso que eu falo que eles são os animais perfeitos para esse Hum, ambiente. Porque no curto prazo, na coisa frenética, eles eu jogam sei. muito bem, porque é sempre escandaloso, Totalmente. é sempre Totalmente. revoltante, é Eles sempre. ganham 7-1, Eles ganham total. 7 todo dia, né? Não tem É. como. Eu sei. É um E aí ecossistema. eles nos jogam sempre num lugar sem saída, né? Porque a gente está desesperada por responder no curto-pracismo, porque o curto-pracismo também é importante. Ele Que define quando a muita coisa. Damares, claro, quando a Damares fala uma brutalidade dessas, é que isso tem impacto na vida das mulheres, das meninas. Quer dizer, o curto-pracismo é essencial também na vida, no cotidiano de um país que mata e que genocida, né? Então a gente está desesperada na luta por É, curto-pracismo, que é essencial, e não temos fôlego, não temos capacidade para a luta do longo prazo, né? é. Enfim, é um jogo, cara, se você pensar, o jogo está muito bem jogado pela parte deles, Bruno. Não é uma estratégia infantil e amadora. É um jogo para gente grande, viu? Eu É também óbvio que tem acho. personagens medíocres, como o próprio Bolsonaro, mas essa estratégia que é uma estratégia, a gente sabe, totalmente internacionalizada, a estratégia do ódio internacionalizado, é um jogo para gente grande, né? E você entende isso como fascismo ou você acha que a gente precisa de um termo novo para definir o tipo de política que a gente vive? Eu Uhum, queria escutar como cientista política e como espanhola, que é alguém que uhum. entende de fascismo no próprio país, né? Que é ali Pois o é. berço mesmo, né? É. Olha, acho que tem duas definições possíveis de fascismo. Tem uma definição histórica cronológica
Então, se você ficar apegado a essa definição, bom, provavelmente não seja a melhor palavra para definir os tempos atuais, né? Claro. Mas há uma outra definição, que é a que eu utilizo, que é uma definição, eu diria, psicossocial, que é a ideia de que o fascismo é a política do ódio, é a política que potencializa o ódio como ferramenta comunicativa, política eleitoral. Então, é aquela política que se fundamenta e se constrói na aniquilação, no silenciamento do outro, na anulação da alteridade, na anulação do outro, porque não consegue conviver com o outro, com a diferença, e faz disso a sua própria potência política. Para mim, é isso que é o fascismo, a negação do outro na sua perspectiva mais brutal, na sua perspectiva de construção política. Desse viés psicossocial, me parece que a política bolsonarista é perfeitamente enquadrável na ideia do fascismo, né? E há uma outra, então acho que nós temos um certo macrofascismo, que é essa política do ódio estratégico, definido, institucional, e depois temos os microfascismos cotidianos, né, Bruno? Que uma das coisas que a gente viu, por exemplo, quando eu conversava com pessoas na campanha eleitoral, uma coisa que é uma coisa muito, que me feriu muito, né, muito dura, é que algumas mulheres, Bruno, falavam assim comigo, professora, o meu marido está muito mais agressivo, está muito mais violento depois da candidatura de Bolsonaro, porque ele se sente protegido, legitimado por Bolsonaro. Há estudos, o Lucas Bulgarelli também fez um, eu me lembro, durante a campanha, como teve um aumento da violência contra a população LGBT. Eu Então, sei. esses microfascismos, a ideia de não suportar a existência do outro, que a existência do outro seja insuportável para mim, a tal ponto que eu tenho que aniquilar o outro, foram também muito potencializados, né? Então, eu acho que o macrofascismo e os microfascismos são conceitos que a gente pode utilizar, se eu legitimo esses conceitos, e, enfim, agora, também lutar contra eles é complexo, porque a gente deve reconhecer também que o Brasil é um país que tem uma estrutura social, uma herança violenta, né, de racismo, desigualdade, uma herança tão brutal na sua origem, de uma sociabilidade tão violenta, que também propicia nessa penetração desses micro e macrofascismos, né? Completamente. É, Esther, quanta coisa. Quanta coisa, quanto horror. Eu sempre digo que eu levo a depressão para todo lugar. Como eu estudo bolsonarismo, né? Eu sou aquela que deixa as pessoas com vontade de cortar os pulsos, né? Mas, gente, não me Eu tenho desculpa, essa não fama matar o também. mensageiro, né? Eu tenho essa fama também. O boletim do fim do mundo que eu faço é só para deprimir as pessoas com algum tipo Total. de É, terapia coletiva, para a gente ficar baixo astral junto. exatamente, pra gente ficar na merda junto. É terapia anti-coach totalmente, né? Anti coach é o coach da depressão total. Não, mas pelo menos eu acho que algo que é muito valioso nisso é que assim, se a gente está num terreno terrível, é bom que a gente conheça bem o mapa, né? Senão, Totalmente. então assim, Eu é sempre reivindico isso, Bruno, que o primeiro passo para nós temos uma estratégia inteligente para sair dessa merda é conhecer a merda na qual a gente está, né? Então, enfim, eu acho que recuperar um pouco, por isso que eu sempre quero sempre recuperar assim, o papel da ciência, do conhecimento, né? Da indagação, do questionamento, para pelo menos nós temos exatamente o mapa, o mapeamento. Aí depois vamos para a estrutura e para a estratégia, mas sem ter um mapeamento prévio é impossível construir nada, né? completamente. Esther, queria te agradecer muito, que eu sei que você está com seu tempo curto aí por causa do filhote. É, inclusive ele está chorando agora, vou correndo Então, para lá, então estou corre lá que eu não escutando quero, ele. eu Ele escutou não falar de quero deixar ele Bolsonaro, ele se desesperado, não angustia. quero deixar ele mais angustiado do que ele já deve Eu estar. pensei. Muito obrigado, Esther, pelo seu tempo e vamos falar mais. Obrigada a você, Bruno, e olha, cuide-se muito e Você também. proteja-se fisicamente e mentalmente, viu, nesses momentos tão complicados. Estou tentando sempre. E você também. Beijo, Esther. Um abraço, Obrigadão. tchau, tchau, boa tarde, tchau.